Essa é uma noite única, né? Haverá lançamento do livro da Kelly em outros lugares, mas hoje nós temos uma combinação única que não vai se repetir em outro lugar. Momento de gratidão a Deus pelos 50 anos que ela completou na quarta-feira. Normalmente a gente não fala idade de mulher, mas não tem como nesse evento do lançamento manter segredo sobre isso. Mas a gente decidiu ter esse momento de gratidão ao Senhor, né? A Kelly entendeu o que Deus colocou no coração dela. Ela disse, não faz questão de festa nenhuma. Quero transbordar de Deus o que eu tenho recebido, principalmente na vida das mulheres. Então dissemos aos homens, tem alguns heróis que estão aqui comigo hoje, vocês não são proibidos, mas não são os mais convidados de todos, né? Porque ela queria, de uma maneira especial, falar às mulheres, baseada num texto que há muito tempo fala ao coração dela. O apóstolo Paulo escreve a Tito e diz, diga que as mulheres mais experientes. Minha mulher me proibiu de usar a versão da Bíblia que diz as mulheres mais velhas, nem as idosas, né? As mais experientes, né? Ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, amarem seus maridos, seus filhos, tudo aquilo que nós já alcançamos em todas as áreas, né, da expressão da nossa fé, que envolve não só aquilo que é espiritual, família, todas as áreas, nós precisamos sempre transbordar, né? E o que ela falou, olha, o que está no meu coração é que a gente possa fazer isso. Então, há um ano atrás, no aniversário de 49 anos, eu falei, amor, nós não somos muito de festa, mas 50 anos merece uma festa. Ela disse, não, já troquei a festa por essa conferência. Então, né, a cada um de vocês que está aqui presente, nosso não apenas muito bem-vindo, mas muito obrigado por se unirem conosco, poderem celebrar. Aqueles de vocês que estão nos acompanhando pelo link de transmissão, né, que não são de Curitiba, que por distância geográfica não puderam estar conosco, ou mesmo que por alguma outra razão não puderam estar, também nossa gratidão por você que está participando e acompanhando. Eu tenho certeza, né, que vai ser uma noite especial. Nós estamos aproveitando para fazer desse momento o lançamento do livro 50 Conselhos de uma Cinquentona. Como viver com fé, maturidade e propósito. Para você que está nos assistindo, vai aparecer agora na tela, né, não apenas um banner com a divulgação do livro, mas com um QR Code. Caso você queira adquiri-lo, você pode fazer isso online agora mesmo, né? O pessoal que está participando aqui, já todo mundo teve acesso ao livro, mas você que está nos acompanhando também pode acessá-lo. Então, nós vamos ter um momento agora onde Kelly quer compartilhar, né, algo do coração dela, né? Não é necessariamente uma porção do livro, mas algo que tem a ver com aquilo que a moveu, né, escrevê-la. Eu tenho certeza vai ser um tempo de edificação. Depois nós vamos ter uma outra dinâmica de conversa. Eu sei que vai ser uma noite muito, muito especial, mas antes de chamá-la e antes mesmo dela falar, nós queremos, né, fazer algo especial. Gostei da ideia no lançamento do livro da pastora Adriana, da gente orar segurando o livro na mão, todo mundo junto, né, consagrar a Deus, até porque Kelly pegou isso na mão ontem à tarde, né? Então, para ela também é novidade, para mim também, para todos nós. E nós queremos ter esse momento de oração, né? Mas antes de orar, eu quero repetir a você, Kelly, eu sei que você não quer virar o centro, mas não tem como a gente não te homenagear. Né, o que eu te disse quarta-feira, você conseguiu chegar aos 50 anos de idade, com saúde de gente mais nova, sabedoria de gente mais velha. E eu digo que combo, né? A sua vida é uma inspiração. Como quem está casado com você há mais de 30 anos, te conhece muito bem. Eu posso dizer que eu não só te amo, eu te respeito, eu te admiro. Eu fiquei falando para mim mesmo, não faça ela chorar. Mas se eu falar de você, eu que vou chorar. Então, enquanto eu me recomponho, eu tenho um recado de gente que não pôde estar aqui pela distância. Não, eu pedi para o seu filho não colocar os netos. Solta o recadinho do Israel, por favor. Oi, mãe, feliz aniversário. Entrou uma, mas não ouço. Feliz aniversário! Nós queremos te parabenizar não só pelos seus 50 anos, onde você tem dado um testemunho extraordinário, não somente de uma mãe, uma amiga, uma discípula de Jesus, mas quero te parabenizar também, né, por esse livro especial. Eu sei que vai abençoar a vida de tanta gente. Nós temos o privilégio de aprender com você de bem pertinho,
mas é uma alegria e um privilégio ver você compartilhando com o mundo também. É verdade, eu tenho certeza que milhares e milhares de vidas vão ser impactadas pelas suas palavras, pela todo o seu exemplo, toda a sua história, toda a sua riqueza de conhecimento. E eu estou muito empolgada para ver como tantas vidas vão ser tocadas. E eu também estou empolgada para ler o livro. Deus abençoe, feliz aniversário, amamos você. Vamos aproveitar que estamos aqui para falar, mãe, como eu admiro a sua vida, quem você é no Senhor, quem você é como esposa para o pai, mãe para nós, como você é com as suas amigas. Tudo isso me ensinou o que é ser uma mulher de Deus. E eu quero não tomar muito tempo também, porque eu sei que tá cheio de programações especiais para essa noite. Mas essa semana eu estava orando, né? E pensando sobre o tipo de mãe que eu quero ser. E aí eu orei, eu falei assim, Deus, que eu possa ser uma mãe tão boa assim para o Zac, como a minha mãe foi para mim. E aí eu parei, eu falei, uau, que privilégio eu poder orar isso. Que privilégio eu poder olhar e falar assim, você foi o melhor livro de maternidade que eu já li na minha vida. A sua paciência, o seu amor. E eu não vou falar muito mais que isso, senão eu também vou chorar. Eu tô hormonal, gente. Mas eu te amo muito. Parabéns por quem você é. E que o Senhor continue te abençoando e te usando muito mais. E gostaria de te chamar ao palco, mas fazer isso do jeito que você merece. Você pode contar, são 50 flores. 50 flores? 50 flores. Obrigada. Você segura pra mim? Obrigada. A festa Arrasou, é sua. seu Subirá. Eles queriam, na verdade, me fazer chorar a todo custo. Eu aqui me esforçando, porque eu falei, comprei uma roupa para ficar com cara de 50, elegante. Aí eu falei para as pastoras, gente, não dá nenhum sinal para dançar boneco de posto, senão eu ponho tudo a perder. Quem é daqui da casa sabe que a gente tem uma dança tradicional das nossas conferências, antiga. E eu falei, vocês não podem dar mole, senão toda a elegância vai embora em 3, 2, 1. Mas daí eles já me ajudaram, já estou aqui meia descabelada, meia toda borrada já da maquiagem, e glória a Deus por isso. Nós esquecemos de orar pelo livro, então volta, seu Subirá. Queria convidar o Marciano, a Adri, que estão aqui também. E vou chamar o time todo das pastoras. Vem aqui, vocês. Vem orar junto, as mulheres dessa casa, que têm abençoado outras mulheres. E já que esse púlpito é bem forte, vem as outras pastoras Alcance que estão aqui também. Vamos encher aqui junto, rapidinho. Venham para cá. Vamos orar juntas vocês. São discípulas amadas, diretas ou indiretas, que propagam essa mensagem e o cuidado com mulheres. Então, vem para cá. Vamos orar juntas. Para você ver como eu realmente estava emocionado, esqueci De orar, né? de orar. Não foi simulado. Então, seguramos juntos? Pastor Marciano, vem juntinho aqui. Adri. Segure. Senhor, te somos gratos por essa ferramenta, não apenas de instrução bíblica, mas de uma maneira, ó Deus, muito precisa, nascida, criada, gerada dentro de um propósito e que aponta com clareza para esse lugar não apenas de maturidade, mas de uma vida leve, que te honre, que te exalte. E nós oramos que esse material seja um instrumento para cumprir esse propósito divino, que auxilie, edifique pessoas, que te exalte. Nós consagramos essa ferramenta ao Senhor, nós a santificamos e simbolicamente apresentamos um desses exemplares, orando desde já, ó Deus, por cada edição, em cada língua que esse material será apresentado, em nome de Jesus. Amém. E para a glória de Deus. Amém. 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 Obrigada, gente. Amo vocês. Obrigada, mulheres, por estarem aqui nessa noite. É uma alegria. Não é bem que eu não queria uma festa, eu só queria uma festa diferente. Eu queria a festa do tipo que é a festa que a gente mais gosta, que é as festas na igreja. A gente ama vir para a casa do Senhor e poder adorar a Deus e buscá-lo e cantarmos juntas e temos esse tempo de comunhão. Então, a minha festa é bem essa, porque é esse tipo de festa que eu gosto. Então, obrigada por vocês fazerem parte dessa noite, né? Obrigada por vocês estarem aqui também. Obrigada a vocês que nos assistem, né? Eu acredito que os meus netinhos estão vendo. Então, vovó ama vocês, Eila, Fim, Kalel, Zadok, que loguinho está chegando, todos os parentes, né, que estão distantes e pediram um link. Amo vocês, né? É muito bom
né, estar com vocês aqui, realmente. E eu quero falar um pouquinho, né, sobre o tema, né, da noite. Eu quero falar sobre o privilégio de amadurecer. Amém? Eu sei que nós temos muitas meninas jovens aqui, né, e eu acredito que esse livro ele não é um livro para mulheres maduras. Não tem nada sobre menopausa, nada disso, tá? A gente pode pensar um novo, já estou pensando que temos assim muitas amigas aqui todas juntas vivendo, né? Eu acho que são assuntos bem interessantes, mas esse livro é um livro de conselhos baseados em princípios bíblicos que vão abordar várias áreas importantes como vida com Deus, vida familiar, relacionamentos, saúde emocional, identidade e propósito. Então são 5 áreas de conselho, né? Vocês já estão com o livrinho, vocês que estão aqui na mão, né? E vocês que estão assistindo de casa, acredito que em breve vai chegar até você. E também um beijo para as minhas tias. Loutes, amo vocês. As irmãs da minha mãe, que estavam todas celebrando comigo o dia todo, mandando mensagem. Beijo para vocês também, minhas primas. E nós estamos em casa, eu estou muito sentindo em família e estou muito feliz de celebrar realmente com vocês. Então, o livro é para as meninas mais jovens, né? É para todas as mulheres, de uma forma geral. Foi escrito com muito carinho e a minha sensação, enquanto escrevia, é que eu estava sentada assim numa mesa de café, sabe, junto com vocês, conversando sobre coisas importantes, conversando e também sendo advertida pelo Espírito Santo sobre coisas que valem a pena a gente colocar o nosso coração e sobre coisas que valem a pena relevar, sabe? Sobre coisas que nos fazem e nos empurram para esse lugar, porque ficar velho, todo mundo fica, mas amadurecer nem todo mundo amadurece. E o amadurecimento ele vem de processos na presença de Deus, né? E há pessoas que resistem os processos e há pessoas que se entregam a eles. Então, a minha oração é para que, desde que a mais jovenzinha desse lugar, né, a mais jovenzinha desse recinto, a mais jovenzinha que nos ouve, possa amadurecer com o entendimento, né, dessa permissão do trabalhar de Deus nas nossas vidas, né, e entendendo que amadurecer é um privilégio. Lá no Salmo 90, no versículo 12, a palavra fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A sabedoria ela implica, né, em a gente saber que realmente o tempo vai passar. O tempo vai voar, mas a forma como a gente vive cada dia é um presente, né? Nós não devemos ficar apegado ao passado, ao que já foi, né, idolatrando coisas que ficaram. A gente tem que olhar para o nosso futuro com esperança. A Bíblia fala lá em Provérbios 31 que a mulher virtuosa ela olha para o seu futuro e ela sorri. Então, com esperança, com a certeza do cuidado de Deus, mas o presente tem esse nome não por acaso, ele é um presente para nós, né? E hoje nós estamos aqui, vocês me presentearam com esse sorriso lindo de vocês, né, com essa parceria. Eu amo muito ser igreja, eu amo muito a gente viver reino de Deus, porque eu recebi tanto amor, tanto carinho nesses dias, né? Tantas pessoas que falavam, pastora, já estou com roupa de ir, tantas mensagens que chegaram, né? Vamos estar juntas, pessoas de longe, que foi essa razão que nós criamos o link, porque as pessoas falavam, eu queria estar aí, eu quero assistir, por favor, transmitam. Então, eu agradeço de todo o coração, todo o carinho. E a gente viver, então, o nosso presente, de uma forma entendendo que Deus é o único, né, que realmente nos conhece e que tem acesso a todos os nossos lugares mais íntimos do nosso coração e que pode nos conduzir de uma forma que a gente conte os nossos dias de forma sábia. Para cada estação, para cada momento da vida, há uma maneira. A Bíblia fala que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Então, há uma maneira de viver cada estação da nossa vida, mas quando nós caminhamos com o Senhor, Ele nos conduz à melhor maneira de viver cada estação, a melhor maneira de viver a adolescência, a melhor maneira de viver a fase adulta, né? E depois todas as fases que vêm, os filhos chegando, os filhos indo, os netos chegando, né? E todas as fases que compõem a nossa vida, né? O casamento, às vezes o não casamento, a missão e tantas coisas que compõem realmente a vida de uma mulher. Mas como é gostoso nós podemos realmente celebrar a vida e ter a chance a cada dia de amadurecer. Sempre que eu faço aniversário, quando eu cheguei perto, até os 30 e poucos, estava indo tudo bem. Eu era aquela pessoa que não sabia o que era maquiagem, felizona da vida. Aí chegou aos 30 e pouco, eu já comecei, quem vende mesmo aquelas coisinhas que passa no rosto? Aonde que tem mesmo para a gente dar uma disfarçada? Como é que faz? Como é que usa? A gente começa, e eu achei que eu fosse ser uma pessoa que quando eu era adolescente, eu andava com as minhas calças dobradas, com sapatos confortáveis, eu sempre fui muito do conforto, e eu achava que eu ia ser aquela pessoa que envelhecia, calma, serena e tranquila, sempre fazendo cara de good vibes, assim, estamos lá, é a vida. Mas, na verdade, o que vai chegando as fases, e quando foi chegando 32, 33, 37, 30, eu falei, socorro, Deus!
Deus! E eu lembro que um dia eu estava para fazer aniversário e eu comecei a falar, nossa, parece que os números estão ficando pesados. E eu me lembro do Espírito Santo trazendo algo ao meu coração. Eu tive uma amiga muito especial que ela partiu, uma mulher extraordinária, mas ela partiu com 31 anos. E quando eu realmente amava a companhia dela, a presença dela era uma pessoa tão especial, mas o Senhor chamou para ele com 31 anos. Então, depois que o Espírito Santo me lembrou disso, cada aniversário, eu falo, Senhor, obrigado pelos 39, 40, 41, 42, 47, 50, que estou eu. E lá vamos nós, que venham muitos outros. E todos os anos que o Senhor acrescentar, que tenha realmente a alegria do Senhor presente, né? Que a gente possa viver cada estação, lembrando que amadurecer ele é um privilégio, viver, estar aqui para aprendermos, né? E amadurecer é uma escolha que mulheres de Deus tomam, porque o Espírito Santo é maravilhoso e nos conduz a esse lugar. Glória a Deus por isso. Agora, eu queria falar, a maturidade ela não é automática. Ela realmente acontece quando a gente se permite. Lá em Hebreus 5, queria convidar você a abrir comigo e lermos os versículos 12 ao 14 de Hebreus 5. A Bíblia fala assim, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, ele é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o processo de maturidade, ele não é só associado ao tempo, como nós falamos, mas pela intencionalidade, né, de se permitir aprender. A palavra fala que alguns ficam enroscados no leite para sempre, no leite espiritual. Mas alguns, eles se permitem entrar nesse lugar de se sujeitar a Deus, né, de aprender com Ele, com esse coração sedento, falando, Deus, vem com tudo, me joga na parede, me chama de lagartixa, faz o que o Senhor quiser, né? Mas trabalhe em mim, me ajuda a entrar nesse lugar de amadurecimento, né? Eu quero sair do leite. Então, não basta a gente passar pelos anos, precisamos permitir que Deus nos transforme, né, e nos forme nos anos, durante eles, né? Agora, o propósito do tempo não é só a gente envelhecer, as coisas despencar, cabelo, dá até uma tristeza, né? Eu estou aqui olhando para a minha médica que me ajuda a combater tudo isso. A doutora Keila, obrigada por vir. A doutora Keila, além de ser uma médica maravilhosa, que cuida de mim, ela é uma mulher de Deus. E eu queria falar como é importante na nossa vida ter pessoas que celebram conosco. E a gente já chorou junto algumas vezes. E eu tenho algumas pessoas que me dão abraços que celebram a minha vida. A pastora Adriana é uma delas, que eu sempre falo. E muito obrigada pela sua irmandade genuína. Além de cuidar de mim, né? Muito obrigada pelo seu carinho, pelo teu abraço, pelo teu encorajamento. Cada livro de criança ela celebra junto, cada coisa que vem ela celebra junto. E hoje, quando ela chegou, ela me deu um dos abraços mais gostosos que eu já ganhei do meu aniversário, porque ela vem com essa palavra. Então, como é gostoso a gente poder saber que os ciclos vão vir. As coisas vão despencar. Temos aqui o Dr. Aldrin, que também me ajuda a cuidar. O Dr. Rodrigo, o marido da doutora Keila. É um timão, né, gente? Cuidando. Com superpoderes, com soro, com não sei o quê. Eu nem sei tudo que o Dr. Aldrin põe para dentro, nem sei tudo que o Dr. Rodrigo já fez, mas a gente está tentando chegar, né? Mas o propósito não é só a gente ficar nessa luta contra a queda hormonal, contra osso que vai embora, contra a coisa que vai, os rejuntos que vão precisando de óleo, né? E não é só isso, né? O processo do tempo é a gente alcançar um coração sábio, né? Nós encontrarmos esse lugar de sabedoria. Provérbios 4:7 diz, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. A gente gasta tempo com coisa... E quando nós buscamos o conhecimento em Deus, é tão gostoso quando a gente vê um novo convertido, aleluiado, se você fala... Ai, Jesus é bom. Onde está na Bíblia isso? Porque eu já quero abrir agora, já vou grifar. E você fala, Jesus salva. Onde está mesmo na Bíblia que eu vou? E eu quero saber mais sobre isso. E a pessoa vai estudar. E às vezes a gente vai se acostumando com
bondade de Deus, com o quão extraordinário Ele é. E às vezes a gente, sabe, vai pelas correrias da vida deixando, mas eu quero encorajar vocês nessa noite a lembrar que o que nós temos de mais importante é alcançar a sabedoria. E a sabedoria que todo o conhecimento ele é importante, ele é válido, mas o conhecimento de Deus é aquele que nos conecta com a eternidade. É aquele que traz o significado, o senso de propósito. Então, que nós possamos lembrar, né, que a verdadeira sabedoria é viver segundo a perspectiva de Deus. Não é apenas o conhecimento, o intelecto, mas é a sabedoria na prática, é obedecendo os princípios. Tiago 1,5 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhe será concedido. Então, que bom saber que existe um lugar para pidões, né? Que a gente pode entrar nesse lugar e falar: Deus, eu quero, eu preciso. E como eu oro pedindo sabedoria para Deus? Isso é uma das orações que eu faço constantemente. Sabedoria para cada estação, para cada desafio, para cada situação. Lá em Eclesiastes 7,10 a Bíblia fala, né, jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso guia realmente de sabedoria. Sabe, tudo aquilo que nós precisamos para a gente poder discernir aquilo que a gente vai agarrar e não soltar. E tudo aquilo que tem que deixar aí, né, está na palavra de Deus. Quem aprende com Deus amadurece. Quem resiste apenas envelhece. Como eu falei, porque o envelhecimento, ele vai chegar. Mas se a gente estiver conectado com a verdadeira videira, né, nós vamos ter vida em nós, vamos ter sabedoria para abençoar outros. Eu amo o texto que o Luciano já citou de Tito, que as mulheres mais velhas, elas devem se permitir serem trabalhadas para poderem ensinar as mais novas. E isso dá muito senso de significado. Uma das coisas que mais me encorajaram a ser uma mulher firme, uma mulher temente a Deus, foram os meus filhos com os olhos convictos, sabe, fixados em mim o tempo todo, observando qual seria a próxima coisa a ser feita, a próxima palavra a ser dita, a próxima atitude a ser tomada, e sabendo que eles estavam todo o tempo me observando e aprendendo sobre mim. Então eu vejo como Deus é tão maravilhoso que para cada estação Ele permite coisas para continuar trabalhando em nós. E os desafios vêm. E não é fácil a gente passar pelas provas, não é fácil, mas quando a gente se permite ser trabalhado, a gente olha para trás com gratidão. E a gente fala, vale todas as lágrimas, vale todas as aventuras da vida, né, que nós possamos estarmos conectados com o Senhor, porque a vida com Ele realmente é maravilhosa, amém? As marcas de uma vida madura. Então, eu não quero demorar, mas eu quero falar sobre algumas marcas que a gente deve buscar na nossa vida. Como eu falei, eu sei que tem mocinhas aqui, tem jovencitas aqui, né? Mas para todas nós, são coisas que nós devemos buscar desde muito cedo. Nós devemos olhar para Tito, e eu faço isso desde que eu tenho 15 anos, eu peguei uma Bíblia de verdade na mão para ler, e eu olhei para esse texto e falei, é esse lugar que eu quero mirar. Mulheres que sabem como proceder, mulheres sensatas, mulheres que não são caluniadoras, mulheres que têm um perfil que é o que Deus procura em nós. Daí a Bíblia continua ali em Tito 2, falando para que elas possam ensinar as mais novas a amarem seus esposos, a amarem seus filhos, né, a cuidarem da sua casa. Então, o Senhor nos dá um alvo. E as marcas de uma vida madura é um coração ensinável. Provérbios 9:9 diz assim, dá a instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá com prudência. Então, uma mulher sábia, ela deixa o seu coração sempre aberto, sabe, sempre pronta. Cada situação é tão impressionante que todas as pessoas sempre têm algo para nos ensinar. Como a gente pode aprender? Sabe, quando a gente tem a oportunidade de estar junto com alguém, a gente sempre pode observar e extrair alguma coisa. Algumas pessoas, elas vão mostrar como a gente não deve fazer, mas muitas pessoas vão compartilhar conosco pérolas e vão nos ensinar onde a gente pode pisar, porque foram pedrinhas que muitas vezes eles já pisaram, né? Outra característica de uma pessoa madura é o domínio próprio. Lá em Gálatas 5:22, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito e o domínio próprio está lá. Então, a maturidade, ela nos leva a esse lugar de reduzir a nossa reatividade, né? A gente vai ficando nesse lugar de permitir que o Espírito Santo nos encha. A gente vai aprendendo que sem Ele não dá, né? Então, a gente não negocia muito sair de casa ou sair do quarto sem um devocional bem feito, sem uma oração, pelo menos muito verdadeira, intensa, de joelho, quando tem um filho chorando lá de fora, e fala, Senhor, vamos agora só aqui, mas vamos juntos, né, para esse dia. Mas isso faz toda a diferença. Então, o domínio próprio é uma das marcas. Hoje a gente vive um momento onde todo mundo acha que a gente tem que falar sobre tudo, dar a nossa opinião, mas
Não está escrito na Bíblia isso. Né? A Bíblia fala que até o tolo passa por sábio quando ele fica quieto. E tem muitas vezes que é melhor a gente ficar quietinho, né? E a gente ouvir Deus, e a gente pensar um pouquinho, a gente ter domínio sobre como agir, a gente pensar a melhor forma de reagir, né? Em cada situação, como nós podemos construir. O discernimento espiritual também é uma marca das mulheres de Deus maduras. E ela não está associada com idade. Eu acho lindo ver as nossas jovens. Estamos aqui a nossa pastora de jovem, pastora Marissa, começando dela, e das meninas que andam junto. Estamos aqui com a pastora Júlia. Pastora Júlia não, futura pastora Júlia, pastora Alissa. A minha filha é pastora. Alguém falou, pastora Alissa chegou. Eu falei, gente, a Alissa é pastora agora. Né? E temos aqui essas jovens lindas da casa. Estou aqui com a Rafa, minha sobrinha. Gente, estou tão em casa. Você começar a falar, Beth... Oi, Márcia, estou muito em casa vendo vocês. É muito gostoso. Então, olha aqui, vi minha sobrinha Rafa, vi todo mundo aqui em casa. E a gente vê, mesmo as jovens, tendo essa capacidade de ter discernimento espiritual. Eu mesmo, muito nova, me lembro que quando eu me converti, com 15 anos, né, eu, logo depois, ainda não tão madura, mas tendo muitas experiências com Deus, eu conheci o pastor Luciano Subirá. E eu lembro que quando estava no culto, muito jovenzinha, quando eu ouvi pregando pela primeira vez, eu cutuquei uma do lado e falei, tá vendo esse rapaz? Eu vou casar com ele. E a música segue tocando até hoje. E o discernimento espiritual, eu me lembro de mesmo sendo nova. A gente se conheceu com 15, mas comecei a namorar ele com 18. Nos casamos, eu tinha 19. E nessa época de tomar as decisões, a profecia aconteceu bem rápido, né? Mas o casamento... E eu lembro da época de tomar decisões. Eu pude ter muita segurança do que eu estava fazendo, porque eu orava tanto, eu buscava tanto a Deus, e Deus me falou de várias formas. Eu pude discernir as decisões a serem tomadas por causa da voz do Espírito Santo. E por isso que eu falo, a maturidade, ela não está só associada à idade. Meninas que conhecem o coração de Deus e que sabem esse lugar de buscá-lo, de buscar a voz dele, de buscar na palavra, elas podem ter essa característica de maturidade, que é aprender a distinguir as estações, a maneira, né, de como fazer e de como dar os passos da sua vida. Uma outra característica, e a última que eu quero falar hoje, porque a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, afinal de contas não é tão fácil assim ser madura, né, gente? Então, uma outra característica que eu quero abordar é a consciência de propósito. Né? Mesmo quando a gente envelhece, ainda assim, e desde muito nova, quando nós amamos a Deus, nós podemos buscar o que Ele sonha para nós. Né? Então, isso é algo muito importante. A Bíblia fala lá em Salmo 92, 12 e 14, né, que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano plantados na casa do Senhor. Eles florescerão dos átrios do nosso Deus. Na velhice eles darão ainda frutos e serão cheios da seiva e do verdor. Eu acho lindo meditar bem literalmente como é que floresce uma palmeira. Eu não sei detalhes técnicos, sabe? O olhar bem simples de como floresce uma palmeira. Gente, a palmeira é uma planta escandalosa. Ela tem aquele topete de cara, ela vai crescendo com aquele topete, já tipo, estou aqui. E quando ela floresce, normalmente ela está numa altura onde, no mínimo, os olhos estão na altura para ela ou para cima. Então, ela floresce de uma forma evidenciada, pública, para todo mundo ver. E a Bíblia está falando que nós somos esse tipo de pessoa, que o justo ele floresce para todo mundo ver. Os frutos são visíveis e é para a glória de Deus. Né? Então, quando nós temos essa característica da consciência do propósito, nós sabemos que os frutos vão chegar no momento certo para a glória de Deus. E a Bíblia fala, então, que nosso propósito também, que o justo ele é como o cedro do Líbano. Ele cresce como o cedro do Líbano. E como que cresce o cedro do Líbano? Ele é plantado e a raiz dele cresce muito por um tempo muito longo, e enquanto por lado de fora só é um toquinho. E quando ele ganha força para crescer do lado de fora, ele pode alcançar até 40 metros de altura. Ou seja, é uma árvore linda, né, que se destaca, assim como os nossas araucárias, aqui é uma árvore que é muito bonita, e assim é o que o Senhor está falando para todos nós. Nós somos as filhas do Senhor, né? Nós temos aqui alguns homens assim, então vou falar no masculino. Os justos, eles crescem assim, fortalecidos com as suas raízes profundas. E num estudo que eu fiz para ver como crescia o cedro do Líbano, falava que as raízes elas não param de cavar até achar os lençóis com água, né, freáticos. E quando tem uma rocha, diferente de outras espécies, que param quando encontram uma rocha, o cedro do Líbano ele seca toda a rocha, agarra a rocha,
e se continua crescendo até achar água. E esse símbolo é muito, muito interessante, porque a nossa vida está enraizada em Cristo. A gente também agarra Cristo, né, e seguimos dependentes dele para que nós possamos crescer, né, e temos ali um testemunho inabalável, porque essa é uma das características do cedro do Líbano. Pode vir vento, pode vir, sabe, o que seja que for, e ele está lá, lindão. Uma árvore forte, né? Uma árvore que continua em pé. E isso é uma das características de pessoas que moram em regiões com essa árvore, nos contaram, que eles ficam impressionados como é resiliente a tal, né, o tal do cedro do Líbano. E, então, a maturidade, ela não vai endurecer o nosso coração, ela vai aprofundá-lo. E eu tenho muitas histórias de pessoas maduras que estiveram perto, né, e puderam falar. Eu pude observar isso muito de perto, assim, pessoas com mais idade, ali na casa dos 70. Teve uma fase que todos os setentenários, não sei se existe essa palavra, pessoas que têm 70 ou 70 plus, 70 a mais, que chegavam perto de mim, estavam muito assim, só falando de todas as ites, do cansaço, abatimento, e eu comecei a falar, Senhor, me apresenta os setentenários, aleluiados, que eu estou precisando dar uma revigorada, uma redirecionada no meu GPS, porque todo mundo está indo, né? E eu quero ter a alegria de chegar. Mas me faz encontrar os cabelinhos brancos aí, bem assim, ali convictos, e o Senhor me permitiu conhecer algumas pessoas que me abençoam demais e me abençoaram. Uma delas está com o Senhor, que é a Debbie Tyrus, e eu amei cada minuto que eu pude viver ao lado dessa mulher, que ali com 70 anos, você sentava para falar com ela, ela falava de propósito, de fruto, de alcançar. E eu tive vários momentos de mesa com ela, e ela estava ali, pode aplaudir mesmo, quem ameaçou aplaude, né? Ela está lá na glória, mas ela era totalmente intencional. Cada minuto que ela tinha, ela aproveitava para ensinar alguém, para falar alguém, para ensinar. E que coisa mais linda! Um dos cabelinhos brancos que encheram meu coração realmente de chama e me ajudaram a redirecionar a rota foi o Danduque, que veio aqui nessa casa e até madrugada ficou aqui pulando com a galera. E ele é enorme. Eu falei para ele, por que te faz entrar num avião apertado, de classe econômica, viajar tantas horas dos Estados Unidos para cá e vir aqui, tá 1h15 da manhã pulando com os nossos jovens? Eu falei, o que te faz? Ele falou, porque eu quero mostrar para os jovens que Jesus funciona até o fim. Ele falou, eu quero ser um destes. E ele estava aqui e me fez redirecionar totalmente a rota. Então, que nós possamos ter esse entendimento de que a nossa vida é para a glória de Deus, de agora, para as mocinhas aí, de agora até para sempre. As madurinhas que estão comigo já, de agora e para sempre. Né? Vamos 60, vamos 70, vamos 80, segundo doutorado, dá para ir até 120, e vamos cuidando, né? Vamos cuidando de dentro, mas vamos também, né, lembrando que o mais importante é a gente ter o nosso olho naquilo que é eterno. Enquanto a gente está respirando, a gente tem a oportunidade de estar melhorando os frutos que serão entregues para o nosso Salvador. Então, cada dia da nossa vida conta. Você sabia que você cuidar dos seus filhos, segundo a palavra ensina, isso conta? Você sabia? Você sabia que o cuidado da casa é uma das coisas que está lá em Provérbios 31. Ela levanta. Eu lembro que uma irmã falou uma vez assim, pastor, eu risquei 2 coisas em Provérbios 31. Aquela parte que fala da ordem às suas servas e falava dos muitos vestidos. Eu falei, você precisa ler o resto e meditar mais no resto. Né? Mas a verdade é que a Bíblia ressalta como características de uma mulher louvável todas aquelas características do trabalho. Então, o cuidado da casa, o saber como se portar, né? Tem tantas coisas ali, e que o Senhor nos conduza para sermos mulheres assim. Que nós possamos celebrar a nossa vida sem desperdiçar o nosso tempo. Lá em Efésios 5,15, a Bíblia fala assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, que a gente possa ficar realmente entendendo que cada dia é um presente e que sejam todos eles, a soma deles para a glória de Deus, amém? Então, que nós possamos celebrar a vida. Eu quero convidar você a ficar em pé um pouquinho comigo, afinal de contas, estou aqui num saltinho, né, em pezona aqui, brincadeira, porque é conforto. Como chama a linha? Conforto 50 a mais. A gente chega nessa fase falando, sofrer para quê?
colocamos uma pontinha social, mas é aquela linha conforto, meninas. É isso, a gente aprende o que é bom nessa vida. Então, a gente agora, mas mesmo assim, mesmo confortável, quero convidar você a ficar em pé comigo, né? Você que nos assiste também online, que você possa também agora abrir o seu coração ao Senhor, que nós possamos fazer essa oração. Eu quero que você se permita agora, se permita, assim, transbordar de gratidão pelo privilégio de amadurecer. Ainda que hoje haja um apelo tão grande de que a gente deve ficar bonita, que a gente tem que cuidar, o mais bonito é o nosso lado de dentro, porque é a beleza que os olhos do nosso Deus buscam, né? É importante a gente se cuidar, a gente ter a nossa melhor versão, mas nós vivemos para que o Senhor realmente possa aprovar todos os nossos dias, né? Então, eu quero que a gente possa fazer essa oração agradecendo cada uma, né? Eu me alegro porque na minha festa eu quero celebrar com você, por você estar viva, por você estar aqui, todas nós com a chance de permitir que o Senhor trabalhe em nós, que a gente possa amadurecer. Lembrando que a vida é um presente, é um privilégio, né? E que nós possamos amadurecer, se permitindo nos transformar, tudo aquilo que Deus tem sonhado a nosso respeito. Amém? Senhor, muito obrigada por essa noite, por esse momento tão especial. Eu agradeço por cada uma das minhas irmãs na fé, pelos irmãos que estão aqui, por todos aqueles também que estão assistindo e participando desse momento conosco. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa nos ajudar a não estarmos presos em coisas que não edificam, em coisas que são perda de tempo. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, realmente em cada decisão, em cada palavra que sai da nossa boca, em cada reação, que nós estejamos nesse lugar onde o amadurecimento possa vir até nós, que nós possamos permitir os processos de Deus, o trabalhar de Deus, e que esse senso da eternidade seja algo muito real dentro de nós. Nós estamos aqui, somos como peregrinos nessa terra, e toda a nossa vida aqui, ainda que seja abundante em número de dias, ela vai ser tão rápida comparada com a eternidade. E nós queremos realmente ter essa consciência. Espírito Santo nos traz essa consciência do eterno. Nos traz essa consciência realmente daquilo que nossa vida é para a glória de Deus e que é Ele quem nos aprova e que nós possamos usar todos os nossos momentos de vida para realmente gerar frutos para a glória do Teu nome, Senhor. E obrigado pelo presente chamado vida, obrigado pela oportunidade que temos de amadurecer, de aprender, de crescer sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pelo Teu amor que nos alcança. Obrigado, Espírito Santo, por todos os processos que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida das minhas irmãs, na vida dos meus irmãos, aqueles que nos assistem nessa hora, ainda que doa muitas vezes, Senhor. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós possamos ter uma resposta, a melhor de todas, ouvindo a voz do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora a gente vai para um próximo momento. Com licença. Pode vir, Leonardo. Agora é a sua hora de nos aconselhar. A gente veio aqui para isso. Podem sentar. Eu não sei se alguém já falou, pastora, mas eu preciso falar esse trocadilho. O aniversário é dela e quem ganha o presente somos nós. Porque esse livro é um presente. Pode aplaudir. É um presente para a minha geração, para a geração que veio antes, para a geração que veio depois, né? Que precioso, muito precioso. Eu quero falar com quem está assistindo online. Coloca aí pra gente no chat de onde que você é, a gente quer saber. Tem pessoas do Brasil inteiro te acompanhando também, mulheres que se inspiram em você. Alcance Portugal, beijo para vocês, do queridas. mundo inteiro, né? Falei Brasil, mas é o mundo inteiro assistindo. E aí no YouTube, na live, tem um QR Code que vai ficar o tempo inteiro. E através desse QR Code você consegue comprar o livro, porque todo mundo que está aqui tem o livro. Cadê o pessoal da comunicação para tirar uma bela foto agora? Eu vou convidar todos vocês, não precisa ficar de pé, mas só mostra seu livrinho assim, ó. Olha que lindo. Ai, olha que lindo. Ai, gente, que emoção. A comunicação tá pegando? Olha que demais. Que lindo, uau. Gente, eu tive a honra, o privilégio. Vocês pegaram a foto? Querem mais uma vez? Mais uma vez, gente. Modelinho, tomara que vocês tenham feito a unha, hein? Modelinho por 1 minuto. Tem umas que tá com o livro de ponta cabeça, tão maravilhosa lá. Gente, eu tive o privilégio, obrigada, de saber desse projeto embrionário. Falei, uau, que resposta para o clamor da gente dessa geração, porque nós precisamos de boas conselheiras, modelos para nós. E aí, quando eu vi a capa, gente, olha aí para essa capa maravilhosa, eu falei assim, é de Deus a minha impressão, porque parece que eu estou tomando um cafezinho com a Kelly.
Não é maravilhoso você imaginar? Faz um cafezinho, te convido quando você for ler durante a semana, faz um cafezinho e abre as páginas, você vai ter essa impressão que você está tomando um cafezinho com Kelly Subirá. Maravilhoso. E é um ótimo presente também, fica a dica, tá? Então você ganhou o seu na inscrição, você pode adquirir mais um. Ai, gente, mais só uma vários. coisa que eu preciso falar para vocês. Eu pedi para o pessoal que estava trabalhando na parte de diagramação que eu queria detalhes em cor de chocolate. Porque a gente ama chocolate, né? Então, toda vez que você vê, você lembra que dá para comer 75, né, doutor Aldo? Sem açúcar, né? 70 para cima tá valendo, né? É ótimo, porque assim, ó, a gente está Aí empolgando. o mais clarinho é o leite, mas é diet. Tá tudo bem. Ô, Kelly, a gente Então, empolgando, falando de doces, de coisas gostosas. Aí a gente sempre olha para o doutorado. 70% e a gente come isso. Sem açúcar. Tem como, né? Comer coisas gostosas, saudáveis, para chegar aos 50, né, minha gente? Desse jeito. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora nesse bate-papo? Quem é que recebeu o link por e-mail para mandar as perguntinhas? Você mandou alguma pergunta? Levanta a mão. Então, possivelmente, você que mandou, claro que a gente teve que fazer uma triagem, né? Porque foram bastantinhas. Algumas perguntas que vocês mandaram, a gente selecionou para fazer aqui para ela. E eu quero saber se você está pronta. Eu estou pronta. Nós vamos fazer um tour pelo livro, tá? Porque são 5 áreas, como ela falou aqui. Então, o primeiro bloco a gente vai falar sobre vida espiritual, que é a parte 1 do livro, tá? Então, primeira pergunta, minha amada. Se você pudesse, Kelly, dar apenas um conselho sobre vida com Deus, qual seria? Só um. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Seria esse, porque o amor ao Senhor, ele é o segredo, sabe? Às vezes é muito fácil a gente falar que a gente ama, é muito fácil a gente cantar que a gente ama, porque as mulheres são emotivas e às vezes a gente esquece, né? A gente gosta da frase, mas amar é uma ação, exige ação. Então, quando a gente ama o Senhor e a gente aprende na palavra que quando a gente ama, a gente o obedece, né? E a gente vai amar com tudo. Então, nós vamos viver uma vida buscando obedecê-lo e honrá-lo em todos os detalhes. Eu acho que esse é o mais importante. Eu gosto de pensar que o amor é um mandamento. E se é um mandamento, é muito importante. E também não é fácil. Não é fácil. Não é fácil amar. Não é mesmo. Porque o mundo, né, e a nossa carne, a gente quer amar porque merece. Ou a gente quer amar porque sente, né? Estamos aí num momento tão complicado, né, das pessoas sendo guiadas pelos seus sentimentos. Mas lembrem, minhas amadas, que amor é um mandamento. É um mandamento. De tão importante que é. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta sobre vida espiritual. Como você construiu uma vida devocional sólida, mesmo em fases de muita demanda ministerial, e que conselho daria para líderes que lutam pela constância, para manter a constância? Você lembra dessa fase de correria, Kelly? Lembro muito. Eu me converti aos 15 anos. Nesse momento, eu fazia 2 colégios técnicos e tinha que trabalhar à tarde. Então, eu saía da minha casa às 6 horas da manhã, eu voltava meia-noite. E para eu me ajudar a ser disciplinada, eu criei um grupo de estudo bíblico no colégio que eu estudava pela manhã. Então, uma vez por semana, eu dava o estudo. Eu tinha acabado de me converter. Então, eu era obrigada a aprender alguma coisa durante a semana para eu poder, naquele dia, falar, né? E eu andava, literalmente, com a Bíblia no sovaco. Sabe, aqueles crentes da antiga? Não tinha aplicativo, gente. Isso já faz um tempo atrás. Assim. Eu andava com o biblião e eu andava muito de ônibus e eu andava lendo a Bíblia e alguém falava, o que você está lendo? Pregava para essa pessoa, conduzia Jesus no busão, aonde estava. Então, eu entendia que eu precisava conhecer o Senhor. E mesmo na correria de 2 colégios, eu não passava um dia sem orar, eu não passava um dia sem ler a Bíblia. Às vezes eu chegava na correria cansada, não tinha rendido, eu ainda ficava madrugada dentro. Quando a gente é jovem, a gente conhece, a gente consegue melhor que depois. Mas eu realmente me dedicava. Depois eu me lembro, quando fui para a faculdade, sempre fiz muitas coisas junto, fazia faculdade, trabalhava, me casei com o Luciano aos 19 anos, então entrou casamento nessa fase, e eu conciliando, e eu sempre buscava fazer o meu tempo com Deus por primeiro. Isso é uma dica, porque eu sempre amei dormir, mas muitas vezes eu acordava antes dos meus filhos acordarem, antes do meu primeiro compromisso, e eu fazia daquele meu primeiro momento o momento de ler uma porção da palavra, de abrir o meu coração com Deus, e aí poder começar toda a correria do dia. Depois vieram os filhos, e todas as fases dos filhos implicam muito na fase da mulher, porque conforme o número de demanda, a tarefa a fazer junto, e o cuidado que você vai ter, mas eu acho que um dos segredos era sempre colocar por primeiro. E os dias que eu não conseguia,
Aí era no se vira nos 30, a ida ao banheiro, na soneca do filho, né, se tentando sempre colocar aquilo. E depois, hoje, eu estou vivendo uma vida muito legal, um momento muito... Meus filhos cresceram, eu tenho tempo de passar rímel todos os dias, se eu quiser. Eu tenho tempo de... Então, o meu tempo de devocional... Chega, que dá tempo de passar um rímel sem pressa? Chega essa fase. Tem essa fase que você pode tomar uma xícara de café inteira, sem abandonar, sem esfriar. Se bem que eu deixo esfriar, eu tomo uma xícara bem lentamente. Mas mesmo em meio às viagens, que eu acompanho o Luciano bastante, nas correrias que, né, tem rotina de viajar com meu marido, é uma emoção. Eu me sinto, sabe, como se eu tivesse agarrado o Sonic, aquele personagem que as mais velhas conhecem melhor, e eu fosse surfando assim atrás dele. E mesmo em todo esse meio, eu criei rotinas. Hoje, a gente pode ter aplicativos que, num clique, você sabe o original daquela palavra da Bíblia, você pode ter tantas riquezas, e eu procuro fazer realmente essa consciência. Eu sou bem disciplinada para algumas coisas, mas eu também uso alguns mecanismos, hoje, até tecnológicos, porque cada dia que eu amanheço já tem um versículo saltado na minha tela, né? E eu uso muitos planos de leitura mesmo, que me ajuda a saber aquele clique do dia, se eu estou em dia, se eu estou atrasada, né, com a leitura. E eu acho que é uma coisa, por nós entendemos, né, a importância. Não tem como a gente viver uma vida espiritual bem-sucedida sem alimentar o nosso espírito. A gente vai fracassar, né? Então, a gente precisa entender isso e fazer acontecer. Então, nas diferentes fases, fui vivendo com graça, coragem e ousadia, como dava, e tinha dias que eu falava, Senhor, Tu sabes, fala comigo em sonhos, porque hoje vai ter que... O Senhor, sabe, o Senhor falava muitas vezes mesmo, eu acordava com um texto, com algo que Deus falava, porque Deus conhece seus filhos, e Deus conhece os nossos corres, e Deus conhece os nossos momentos, mas o que a gente não pode permitir que apague é essa fome e sede do coração, e essa consciência de que sem Ele é impossível, e a gente precisa, né, ser fiel ao Senhor. É muito reconfortante para a gente saber que Ele vê a intenção do nosso coração, a intenção da busca. Ela deu vários conselhos em um aqui, né, gente? Vocês estão anotando? A questão de usar a tecnologia a favor, isso é muito válido, mas principalmente o que mais falou no meu coração é a questão de priorizar, porque se a gente deixa para depois, não acontece. Então, eventualmente, vai acontecer, né, estações ou dias mesmo, que, meu Deus, não deu tempo. Eu lembro de um testemunho do pastor Luciano, que ele conta que estava numa correria absurda, num dia muito atípico, em que ele ficou se cobrando por não ter tempo. E Deus conseguiu catar ele e falar, eu estou vendo, estou à fome o dia inteiro. E isso conta. Conta, né? graças isso a conta Deus. para Deus, Ele está vendo. Né? Não é performance, não é quantos versículos você leu, quantas vezes você leu a Bíblia naquele ano que você conseguiu, porque Deus está vendo. Né? Mas Ele está vendo a tua fome e a tua correspondência. Então, quanto mais você estiver ali bem alimentado, mais longe você vai. É isso mesmo. Isso aí. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta, ainda sobre vida espiritual. Você que está online pode mandar aí também, tá? Sobre qualquer área, ela vai falar sobre tudo, ela vai falar sobre business, estou brincando. Sobre isso ela não falou ainda. Ainda! Business Quem sabe? chamou. Até hoje, essa você vai precisar resgatar aí na tua memória. Qual foi o seu maior desafio na área espiritual? E como você lidou com essa situação? Teve alguma situação assim de Você viu frieza? que ela falou que você não sabe se vai estar na memória. Vocês perceberam um toque sutil, né, gente? Gente, não sei se você vai se lembrar. São 50 anos de muita sabedoria e vivência, minha pastora. Graças a Deus, as lutas não param. Então, tem coisas frescas para a gente falar, não é mesmo? É difícil escolher apenas um, não é mesmo? Temos muitas coisas. Agora, todos os momentos que eu, relembrando a minha história com uma memória muito boa, graças a Deus, né, eu tive o parto do Israel, que foi um momento marcante de batalha, quando eu tive um descolamento total de placenta, e eu me lembro com uma realidade incrível, sabe, Lenara, da minha memória? Cara, a memória dela é tão boa que ela vai ficar os 5 blocos. Eu me lembro, assim, com uma cara. realidade impressionante. Né? Como nós tivemos, foi um momento de batalha para nós, entrar naquele... E eu me lembro também da consciência de quem Deus é, e ser invadida pela paz que excede todo entendimento. E eu via todo mundo desesperado correndo. O meu médico, na época, transparente, assim, ele perdeu a cor, ele já era branquinho, e eu invadida, parecia que tinham me dado um soro de paz. Não existe soro de paz, mas era como se eu tivesse dopada pela consciência de que o Deus que cuida de mim estava no controle. E o que quer que seja que viesse depois daquilo, seria para a glória de Deus. Graças a Deus, o meu filho, né, está vivo até hoje, mandou um recadinho, vocês viram mais cedo.
E foi algo, um presente, um livramento, mas independente de como as coisas acontecem, porque eu passei por um momento também de batalha com a saúde do meu pai, e depois de muito orar, eu tive que me despedir. Mas o que é interessante é que em todas as batalhas com o Senhor, independente do resultado, a gente sempre sai vitorioso, porque a gente é tocado por Ele, a gente é fortalecido, a gente aprende independente dos resultados, independente da próxima página. Até eu recomendo aqui a leitura do livro da pastora Adriana. Temos 3 escritoras do Orvalho aqui, a pastora Adriana, a pastora Lenara, que escreveu, me relembro o nome, esse eu esqueci, o primeiro buquê. Peraí. Não aceito, pastor. Primeiro o escudo, depois o buquê. Lembrei. A vitamina tá Memória incrível, gente. É que eu estou muito emocionada. Primeiro escudo recomendada para todas as jovens, mães de adolescentes, para as mulheres. Uma mensagem para nós, mulheres, que é muito interessante, muito lindo o livro. E a pastora... tão generosa que o lançamento do livro dela, ela está falando do livro. Eu tenho que falar, porque a pastora Adriana escreveu sobre a sala de espera. E quando eu falo de luta espiritual, de processo de vida, eu fui muito abençoada com a leitura do livro dela, porque é isso, né? A gente tem momentos que às vezes a gente não entende nada do que está acontecendo. A gente quer falar, entender, e tem coisa que a gente não vai entender. E eu já vi algumas pessoas falando, muda a pergunta, não pergunta por quê, pergunta para quê, você pergunta para quê e também não tem a resposta. E aí são crises que a gente passa, são momentos, mas lutando no Senhor, quando a gente é firme, quando a gente, sabe, não joga os joguinhos do mundo, dessas coisas, se fizeram para mim, agora vão ver. Não, a gente fica só lembrando, os olhos de Deus estão sobre mim. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. É Ele que me aprova, é Ele que me reprova, é Ele que me abençoa, é Ele que me prospera, é Ele que vê as sementes que eu planto. E quando a gente tem essa consciência, pode vir a luta que for. A gente vai sair vencedora, mais do que vencedora, porque não existe um lugar maior no pódio do que o primeiro lugar. Mas a Bíblia fala que a gente alcança isso, mais do que o primeiro lugar, né? E eu lembro que aprendi com meu esposo maravilhoso, Luciano Subirá, que você ser mais do que vencedor é, além de você vencer aquilo, independente do resultado, é você ainda ser transformado por Deus enquanto você peleja. Isso é o mais de Deus em nós. Pode aplaudir, gente. Que aula, né? Glória a Deus. A gente vai para o bloco agora 2, que é o bloco sobre relacionamentos. Qual conceito? Tá aí uma coisa que nos estica muito também, né? Os vales nos esticam, mas os relacionamentos também, né? Tem uma lixa do Senhor aí do seu lado nesse momento. Olha para ela, tô brincando. Lembra que a lixa, ela não só, né? Ela afia principalmente, né? Então vamos lá. Qual conselho você daria para alguém que está carregando mágoa há anos? Minha filha, você está ficando doente, você está envelhecendo, você está consumindo dosinhas de veneno diário, sendo que você pode perdoar e ser livre disso tudo. Então, o meu conselho é, perdoa de uma vez, né? Entrega nas mãos daquele que é o único que pode realmente fazer algo, né, em favor do seu coração, da sua libertação e em favor dessa pessoa. Deus vai te ajudar, né, mas não caminhe com mágoas. Isso só rouba a tua alegria, a tua força, a tua saúde, te envelhece, te deixa mais feia, mais rápido, porque estou envelhecendo, todo mundo vai, mas não vale a pena. 50 motivos para você não guardar mágoa de alguém. Ela deu uns 20 aqui. 50 motivos, né? Mas é isso. E depois, nós fomos perdoados. E seria, a palavra fala, né, nos ensina numa oração das orações mais básicas, que fala que eu possa perdoar assim como eu tenho recebido o teu perdão, que eu possa perdoar outras pessoas. E a gente é tão abençoado pelo perdão de Deus, porque se não fosse o perdão dele, o perdão de Deus, a gente estaria no inferno, sem chance de alguma coisa diferente. Então, como nós somos perdoados, que a gente possa também ser misericordioso, como o nosso Pai é, que nós possamos ser generosos e abençoar e liberar essas pessoas. Né? Essa mudança de ótica acho que facilita muito. Sim. Porque quando a gente olha para o outro como condenável, culpado, é muito difícil perdoar. E quando você se coloca nesse lugar, você era digno de culpa. Foi o que Jesus falou, né? Quando Sim. ele estava naquela condição de sendo tão maltratado e sendo humilhado. Né? Você imagina Jesus caminhando, as pessoas gritando, xingando, sendo que ele foi o homem mais justo que existiu, o homem mais correto, o homem mais santo. Ele não conhecia o pecado. E ele sendo humilhado nesse grau, assim, sabe, de sem roupas, sabe, mal vestido, as pessoas cuspindo, e ele levando aquela cruz pesada, e ele sendo colocado na cruz que deve ter doído muito tudo aquilo. E ele olhar e falar, Senhor, sabe, olhando toda aquela situação e falar, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe, ninguém que dá ódio, ninguém que maltrata, sabe, são pessoas que carregam coisas nobres dentro de si. Pessoas machucadas, elas machucam. Pessoas feridas, elas ferem.
Então, que a gente possa ter misericórdia, porque pessoas que nos feriram, muitas vezes não sabiam o que eles estavam fazendo, né? Então, que nós possamos ter essa visão de olhar para o ofensor com misericórdia, né? Muito bom. Você que gosta de conselhos, assim como eu, vai concordar comigo que, às vezes, a gente consome na internet coisas que não nos ajudam. Às vezes, até conteúdo que alimentam a nossa mágoa. Enquanto ela estava falando, o Espírito Santo estava aqui, no meu ouvido. Fala isso para a galera, porque está todo mundo super conectado. E, às vezes, você precisa revisitar aí a galera que você segue, o conteúdo que você se alimenta, porque, às vezes, você está consumindo coisa, até você reposta para alguém ver, né, alimentar essa mágoa. Eu preciso dar a dica que a pastora Kelly está postando tanta coisa no canal dela, mas um conteúdo assim riquíssimo. Quem está acompanhando aquele Viva Família, uma série, gente, é muito bom. Eles já falaram sobre vida de solteiro, eu já fiz vários recortes, amei o conteúdo demais, muito bom. Eles falam sobre viver em família em todas as fases, e a Kelly tem muito mais conteúdo ainda, que eu fiquei sabendo, que foram gravados, e vai ser postado. Então, se você tem canalzinho aí no YouTube, já procura lá, já segue, ativa as notificações, porque é conteúdo bom, que não vai alimentar sua mágoa, que vai levar você para um lugar de cura na área de relacionamentos. Amém? Pode fazer isso agora, daí depois você guarda o celular e presta atenção aqui, tá bom? Vamos para mais uma perguntinha. Falando disso de mágoa, por que perdoar é tão difícil, mesmo sendo algo tão central no Evangelho? Porque nós estamos vivendo o Evangelho de uma forma muito rasa. A vida tem sido muito sobre nós, sobre a nossa felicidade, sobre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, quando Deus nos chama para viver para a glória dele. E quando a gente vive nesse lugar de amá-lo, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente passa, aquilo, sabe, não é o mais importante, mas aquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos pede, né? E fazer. Eu estava falando ainda hoje sobre uma mulher que ela chama Elizabeth Elliot, que ela teve o seu esposo missionário morto ao chegar numa tribo, né? E ela, em vez de ir embora desse lugar, desses homens malvados que levaram seu esposo, ela seguiu naquele lugar evangelizando aquelas pessoas. Hoje essa história tem quase 50 anos e um dos jovens daquela época é um pastor daquela tribo. Eles conheceram o amor de Deus, eles conheceram o evangelho. Ela poderia ter ficado presa numa mágoa de alguém que tirou a vida do seu marido, mas não, ela não ficou presa na sua própria dor, não ficou presa. Então, tantas pessoas que nos ensinam que quando a gente mergulha um pouco mais fundo, a gente entende que não é sobre nós, né? Então, eu acho que a gente tem vivido de uma forma muito geral, muito no raso, e Deus tem coisas muito profundas para nós, e a gente vai mergulhar, amém? Vamos nessa, vamos juntas, mergulhando mais fundo. Mulheres curadas. Vamos falar de casamento e família agora, que é um tópico que eu sei que vocês amam, e veio bastante perguntinha. Essa aqui é meio polêmica, mas eu sei que você vai responder com sabedoria. Uhum. O que fazer quando só um dos dois, no caso casados, está espiritualmente engajado? Segue firmemente engajado, sem cessar, sem desanimar, Mas sem é vai orar. difícil, só eu, pastora, que vou na igreja, ele não me acompanha nas conferências. Então, se a sua vida está bem difícil, pensa o tamanho da sua coroa no céu. Você pensa, esse Boa. cidadão ou essa cidadã é um instrumento de Deus para tudo que eu vou ganhar de brinde lá na glória. Então, você segue firme, você segue orando. Nós temos aqui, irmã Lúcia, você está por aqui? Irmã Lúcia, não sei se a irmã Lúcia está aqui. Está ali a irmã Lúcia, linda. Ela orou mais de 30 anos pela conversão do seu esposo. Quantos anos? 32. 32 anos, tá? Então, Acha pouco? ela seguiu firme. Agora, o que eu sempre penso quando eu sou desafiada em qualquer aspecto da família? Eu penso, eu vou dar conta diante de Deus por aquilo que eu faço, pela minha parte. Então, se você seguir fiel, você vai estar um dia diante do Senhor ouvindo, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Agora, se você for infiel a Deus, se você desanimar, você vai colher também, sabe? Eu acredito que ninguém aqui está num casamento forçado, você escolheu o teu príncipe. E se ele é um príncipe ogro, tipo Shrek, glória a Deus, fique feliz com isso, foi você que escolheu, né? Então, agora, glorifica a Deus, porque a gente dá o conselho para solteiras. A gente fala, vê se é bem crente, igreja. Primeira coisa, vê se é crente, vê se ora, vê se tem caráter, vê se é trabalhador, faz o checklist. Primeira coisa, crente. Segunda coisa, vê se é crente. Terceira coisa, vê se é crente. A quarta coisa, vê se trabalha. Mas a gente sempre enfatiza, vê se é crente. Mas aí se apaixona e fala, mas é tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, só falta Jesus. Gente, eu sou boazinha, mas eu tenho vontade, de vez em quando, de pegar umas jovemcitas. Se falta Jesus, falta tudo, né? E falar, se falta Jesus, não tem nada. Tá vazio lá dentro, tá com muito espaço para o capeta agir, minha gente. Né? Então, precisa realmente considerar que depois que casa,
com uma pessoa que tem esse relacionamento raso, que não está afim de viver uma vida, porque já mostrava isso, ou porque pirou o cabeção, independente, né? Você precisa se manter fiel. O Senhor vai ver a tua vida e você vai colher os frutos da tua fidelidade. E no namoro, eles dão muitos sinais. É que às vezes a gente Sempre não dão quer sinais. Sabe, só que falam que o amor é cego, falam que às vezes é cego, surdo, mudo e burro. E não pode ser. Né? Nós temos a capacidade de andar com o Espírito Santo e permitir que ele nos faça, né, realmente ter discernimento e que o nosso amor seja um amor inteligente, sábio, com potencial de construção, né, de viver propósitos juntos. Pegaram aí, solteiras? Pegaram a dica, né? Amém, aleluia. E antes de também ler o livro da pastora Leonara. Isso, você tem bastante Primeiro tarefa de o casa. escudo, depois o buquê, que também vai ajudar muito. Memória brilhante. Maravilhosa. Agora, entrando, falamos aí para solteiras, falamos para as casadinhas que têm essa dificuldade com os maridos não tão engajados. Agora vamos falar um pouco da fase quando chegam os filhos e quando os filhos casam, que é uma fase que eu sei que você já domina bem. Uhum. Como saber lidar com o limite da maternidade quando os filhos casam? Acho que ela quis dizer, né, até onde a mãe pode ir agora que o seu filho deixou o pai e mãe e tem a casa dele. Tá, eu me preparei desde muito cedo. Eu nem tinha meus filhos ainda. Eu já estava ouvindo sobre o ninho vazio, sobre a importância, né, de você se preparar para esse momento de maturidade, para quando os filhos fossem. Então, eu fui me preparando, celebrando as conquistas dos meus filhos. Quando eles saíram de casa, né, teve um momento da gente orar junto, depois, vamos chorar junto. No outro dia, eu falava, voa mesmo, vai. E, de verdade, quando a Alissa foi, me perdoa, filha, eu te amo. Mas quando a Alissa foi embora, Luciano e eu fizemos tanta festa na nossa casa. O nosso ninho foi muito feliz. A única crise que ele sofreu foi que a gente não estava lá muitas vezes, né, amor, viajando. Essa foi a única crise do ninho vazio, porque ele ficou literalmente vazio, sem ninguém lá dentro, né? Porque a gente vivendo o ministério juntos, viajando, mas eu entendo também que isso só foi possível porque eu ouvi mulheres de Deus que me ensinaram, falando, se prepara. Né? Eu ouvi uma vez a pastora Lígia, amada, querida, da pastora da Igreja Ina de Londrina, né? Ela falou assim, que quando os filhos dela foram embora, ela se percebeu tão irritante assim com o marido dela. E ela fala, por que você está comendo em pé aí no canto da mesa? Gente, faz anos que eu ouvi essa palavra, eu lembro até hoje. E ela fala, pastor, essa memória é boa. Vocês viram? Faz anos. Vocês viram, gente? Memória muito boa. E ela falava para eles que, olha isso, está derrubando o farelo. E ele olhava para ela e falava, faz 15 anos que eu como pão de pé aqui na sua, você não enxergava? Ela estava ocupada com os filhos. Quando os filhos saem, ela descobre que o marido sempre esteve ali, mas ela não estava vendo. Exatamente. Senhor. E aí ela falou que ela nos ensinou, ela falou, vivam o relacionamento de vocês com essa consciência de que vai chegar o momento dos filhos irem. E aquela pessoa que você escolheu para ser o seu parceiro, construa esse relacionamento intencionalmente. Então, por causa disso, não porque os meus filhos não são maravilhosos, faziam muita falta. A Alissa falou, bom. Mas estávamos preparados, porque oramos para isso, nos preparamos, a gente se despediu por bastante tempo. Antes dali sair, a gente foi muito café, a gente curtiu muito. Né? E existia a Alissa, principalmente, o Israel também. O Israel era mais silencioso, mas a Alissa era a alegria da casa, no sentido de barulho, de vida, de música. E quando ela foi, eu pus lá um som, gente, dei play e seguimos dançando. Por quê? Ela fazia falta, mas fomos preparados para viver essa fase com alegria. Então, os limites se prepare, saiba que vai chegar. E como a gente vive para Deus para dar frutos, quando a gente chega na fase de maturidade, eu li um artigo que diz que quando a mulher está nessa fase, que os filhos vão embora, que ela já está mais madura, é o melhor momento para frutificar em todas as áreas, até profissionalmente, intelectualmente, artisticamente. Nós estamos realmente, quando os filhos voam, esse momento ali que chega a idade deles, que a gente já está mais madura, a gente já não está mais presa àquela rotina que a gente não tinha mais tempo. Então, a gente começa a ter um conjunto de coisas importantes. A gente tem a sabedoria forjada pelos anos, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo livre e a gente pode colocar projetos que estavam engavetados para funcionar. E isso é muito especial, isso é um presente. Então, eu acredito que a gente pode se preparar e viver um ninho vazio com muita alegria e festa. Né? Eu acredito nisso de todo o coração, porque essa tem sido a nossa experiência. A gente ama os nossos filhos, que fique claro, amamos demais e amamos ter a presença deles,
Mas é possível a gente viver essa fase sem os filhos ainda frutificando, ainda se alegrando e celebrando também a conquista dos nossos filhos que seguem acontecendo. E Né? eles seguem enchendo os ninhos deles, gente. E É tá tudo isso. bem, né? Os netinhos estão Graças a Deus, os meus estão bem animados para encher os ninhos. Eu estou bem feliz por isso. Glória a Deus. Minhas lindas, a gente está chegando ao final, mas ainda temos uma pergunta. É isso, vou falar de novo, tá? Queridas, nós estamos chegando no final. Gente, eu vou pedir Pois é. só mais uma vez, porque quem está lá na internet pode achar que vocês não estão tão assim, querendo ouvir mais. Então, Mais alto. vamos fazer mais alto. Está chegando quase no final. Viu, gente? Vocês que estão nos assistindo, elas realmente estão amando. Espero que você não tenha desistido ainda da transmissão. Fica com a gente, que estamos quase lá. Você que está aí com a gente online, eu quero te lembrar que esse QR Code é para você adquirir o seu livro, tá bom? Então aproveita, compra para você ficar por dentro da nossa conversa aqui, porque a gente está encerrando aqui, mas a conversa continua nas páginas. Então vamos para a última. Como entender o propósito de Deus? Falando agora de vida prática e propósito. Como entender o propósito de Deus em nossas vidas em uma rotina frenética em casa com filhos? Esse frenética está em caps lock. Eu acho que isso está muito associado com Eclesiastes, né, onde a palavra fala que o sábio ele discerne o tempo e o modo. Eu acho que quando a estação dos filhos pequenos, não dá, a gente tem que saber viver cada estação. Então é essa hora que você vai ler Bíblia de bebê, você vai ler Bíblia de criança, você vai cantar a musiquinha dos 3 palavrinhas, você vai entrar... Né, eu assistia lá, minha época era os milinguido, os vegetais... E é o momento. E, gente, quando o DT Crianças lançou os CDs, eu chorava, era o meu culto. Era um canto. Quem é Jesus? Eu preciso saber mesmo. Deus, é tão difícil. Estão aqui com essas crianças, não durmo mais, não como. E estamos aqui. Então, a gente vai vivendo cada estação. Então, a nossa vida espiritual ela é permeada por a gente entender as estações. Como eu falei, vai ter um momento que você é solteira, você tem tempo para se inscrever numa teologia, para estudar, para dar o seu melhor, para aprender de Deus. Depois, em outras fases, que você vai ter que ser um pouquinho paciente. Agora, o que é lindo, que é o Deus que promete, é o Deus que cumpre. E se a gente tem sabedoria para viver as estações com sabedoria, com calma, vai chegar o momento de você colher. Né? Os meus livros infantis, já tem 2 lançados, mas tem 8 na fila, no forninho. E fazê-los nesse momento é viver as promessas de Deus. Eu escuto promessas sobre livros infantis faz mais ou menos 30 anos. Olha que memória incrível, eu lembro o tempo, Lenara. Que profetas chegavam e falavam sobre paz, eu te amo. Não tem mágoa aqui. É o teatral, ela tem uma veia teatral. E ela também, por isso que ela entra na minha e nós vamos juntos. Eu lembro que profetas vieram e falavam de páginas coloridas e falavam dos livros, mas os meus filhos chegaram, não dava tempo, gente, de parar para desenhar. E depois chegaram muitos outros filhos, vocês, alcance lindos. Né? Chegaram os filhinhos daqui e corre para cá e corre para lá, e eu não conseguia sentar. E aí agora chegou uma fase que eu tenho tempo de sentar, desenhar e ficar pintando e falar que eu estou trabalhando. Isso é lindo, gente. Eu estou lá fazendo os livros e alguém me chama e fala, desculpa, eu sei que parece que eu não estou, mas eu estou trabalhando. Isso é incrível. Né? E pegar esses livros na mão, pegar esse livro hoje, é a realização de palavras proféticas. Isso é um sonho. Mas eu sou muito grata a Deus, porque eu entendo no meu coração, diante de Deus, eu falo isso para vocês, que eu entendo que esse é o tempo. Né? Eu poderia ter tentado forçar, tentar fazer acontecer, mas não era o tempo. Eu estava cuidando de coisas para a glória de Deus, da minha casa, dos meus filhos, meu esposo eu sigo cuidando e vamos junto, né, meu amor? E é isso, e ele cuida muito de mim também, o que me permite tomar, por exemplo, uma xícara de café, que quem faz meu café hoje é ele. E eu amo viver tudo isso. Então, o que eu quero encorajar o coração de vocês, talvez vocês mais novas, que têm tantos sonhos em Deus, e vocês querem fazer acontecer, e às vezes se desesperam, e fica nesse frenesi da pergunta, tinha a palavra frenética, porque eu sei que a vida pode ser muito intensa em algumas fases, mas descansa o teu coração. Né? E busca esse lugar de fidelidade, de amor, e que no tempo certo os frutos vão vir, porque você é uma mulher de Deus que o ama e o teme, e você vai viver todas as promessas dele, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. A produção me disse que temos mais uma pergunta, que é a final agora. Olha só como de vocês. Eu já sei, vocês querem saber Deu quantos efeito. anos eu tenho. 50. Olha só, eu gostei muito dessa pergunta e acho que vamos fechar com chave de ouro com ela. Qual conselho você gostaria de ter ouvido aos 20 e poucos anos? É verdade que quem come muita besteira
não se dá bem no final. A minha mãe falava, doutor Aldrin, a minha mãe, eu acho que uma das coisas que eu mais me arrependo, porque, graças a Deus, as coisas que eu ouvi sobre Deus eu levei muito a sério, mas as coisas que eu ouvi sobre saúde, eu só levei a sério quando começou a fazer barulho as... Eu falei, gente... E a minha mãe, desde muito nova, a minha mãe é uma mulher muito sábia. Mãe, se você estiver assistindo, eu te amo, eu sou grata. Parte desses conselhos, se a gente apertar bem as gotinhas que vão sair, é Mary, Marusca Maria, porque eu aprendi muito do que eu estou falando aqui, do que eu compartilho da minha vida com você. E a minha mãe, muito nova, desde eu era novinha, ela amava ler a revista Saúde. Então, quando na capa da revista Saúde vinha pepino, a gente comia pepino na salada, pepino no suco, pepino cozido, pepino, gente, de todos os jeitos, pepino. Aí, outro mês da revista Saúde vinha beterraba, era suco de beterraba, beterraba cozida, beterraba ralada, beterraba na pasta, beterraba escondida no molho, beterraba. E a vida toda minha mãe falava sobre essas coisas e ensinava para os seus filhos a importância de comer bem. Mas eu lembro quando o Luciano e eu nos casamos, a gente falou, agora é a nossa revanche, né, amor? E a gente fazia batata frita de pacote, que a gente ganhava lá em Guarapuava, os pacotão, chamava todos os jovens para comer fritura, e eu nem vou falar as coisas todas erradas, porque não valem a pena. Você já sabe o que é errado, não é mesmo? Conselhos. E aí, anos mais tarde, hoje a gente tem visto esse despertamento, sou grata também, porque tem um livro também de um pastor chamado Luciano Subirá. Minha memória é boa também. Muito bom. Ele escreve sobre o cuidado. Você não pode esquecer jamais. O cuidado do corpo. Mas tem sido um despertamento de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, que comer certo e cuidar da saúde também honra a Deus. São princípios que também estão lá na Bíblia. E se você quiser entender mais sobre isso, leia o cuidado do corpo, aprenda. E você que é novizinha, as jovenzinhas principalmente, né, eu quero falar, cuidado começa agora. Você não precisa ranger. Você não precisa ficar com dor, você não precisa ter problema, você não precisa ficar, sabe, para você entender que comer bem, né, que cuidar do templo é algo louvável. E isso é uma coisa, porque eu demorei tanto para aprender que eu compensava meus filhos com jujuba, porque eu amava jujuba. Então, tirou nota boa? Jujuba! Né? E por que eu sinto? Porque eu poderia ter instruído os meus filhos diferente, né? Eu poderia ter dado uma qualidade melhor ainda, né, de saúde e tudo. Então, essa é uma coisa que eu me arrependo, eu queria ter sido despertada antes, mesmo tendo sido ensinada e instruída, eu desperdicei esses conselhos. Então, eu quero dizer para vocês, não esperem doer, não espere estar tão ruim, entenda que você pode glorificar a Deus também do jeito que você escolhe se cuidar, cuidar do templo e comer bem. E é isso. Muito bem. Minhas queridas, vocês continuam sentadas, mas eu quero uma salva de palmas para essa maravilhosa. Amém. Obrigada. A gente vai orar mais uma vez, porque a gente é crente. E a senhorita que não faz mais crack quando estica, fica de pé e se estica, porque daqui a pouco você vai assinar vários livros aqui. Está pronta? Estou Estica pronta. os dedinhos aí, da mão, muito bem. Animada. Enquanto isso, minhas irmãs, segura aí o teu livro na tua mão. A gente tem como manual de vida a Bíblia, mas quando você lê esse livro, saiba que é Bíblia que inspirou esse livro, porque é a Bíblia que guia essa mulher e todas nós. Não precisa levantar, não, só segura ele aí que a gente vai orar para que cada sementinha, em cada página, encontre um solo fértil no teu coração, porque eu acredito que vai ser revolucionário na tua família, no teu ministério, na tua vida pessoal. Amém? São sementes que estão aí nessas páginas e a gente vai orar agora pelo solinho do coração de vocês. Senhor Deus, eu te louvo, te agradeço por essa obra que o Senhor inspirou a tua filha a escrever. Senhor, tantas experiências, tanta vivência, tantos vales, Pai, mas vividos próximos a Ti, aonde o Senhor mesmo aconselhou, o Teu Espírito Santo, que é um excelente conselheiro, foi o Senhor que aconselhou a pastora Kelly em cada página, para que ela, sim, aí pudesse ser uma boa conselheira para essa geração, Senhor. Eu te agradeço e eu oro agora por cada leitora, as leitoras que estão aqui nessa noite, as leitoras que ainda estão comprando, que vão receber o livro durante a semana, no próximo mês. Senhor, que elas sejam constantes na leitura. Tira, Senhor, toda a preguiça, toda a procrastinação, que elas comecem e elas terminem e que elas sejam ministradas, Pai, pelo Teu Espírito Santo, em cada página, Pai. Eu creio, como nós falamos aqui, que esses conselhos serão acolhidos pelo coração de cada uma das minhas irmãs, e se elas colocarem em prática, elas viverão o Teu melhor em todas as áreas da vida delas, Pai. Eu te agradeço por essa obra, nós celebramos em nome de Jesus. Amém!